Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a partida entre Flamengo versus Fluminense. Vai para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes da gente comentar aqui, eu peço o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você se inscreva no canal e, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Pessoal, a gente tem a marca de chegar aqui a 500 inscritos aqui no canal, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então, passou aqui pelo canal, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Não custa nada, é 800 e você ainda aproveita um bom conteúdo aqui do canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Vamos lá. Sem mais enrolação, vamos lá começar a comentar sobre esse segundo jogo da semifinal, né? Que acabou empatado em 0 a 0. O Flamengo tinha vantagem, já que ganhou de 2 a 0 o primeiro jogo. E nesse segundo podia perder até de 2 gols de diferença. E estaria classificado justamente porque fez a melhor campanha no primeiro turno, assim posso dizer, né? Na Taça Guanabara. E assim podia contar com a vantagem de empatar no placar agregado que estaria na final. Então o Fluminense, para poder se classificar ontem, tinha que pegar e ganhar de 3 gols de diferença. Se tivesse feito 3 a 0, estaria na final. Coisa que não aconteceu, né? Mas assim, se a gente olhar pelo contexto geral, foi um clássico bem abaixo mesmo do que a gente esperava, né? Em termos técnicos, foi realmente uma coisa bem mesmo melancólico, né? Ontem o clássico faltou um pouco de emoção, assim, em alguns momentos da partida. Ficou até meio sonolento o jogo em alguns momentos, já que não tinha tanta ação, né? O primeiro tempo do jogo foi assim, o começo, os primeiros 25 minutos, assim, eu posso separar. O jogo foi meio morno, né? O Fluminense tentava atacar, mas acho que o Fluminense também onde estava muito desorganizado. Eu notei isso, né? O Fluminense muito desorganizado, ia para o ataque de qualquer forma, mas não conseguia armar bem as suas jogadas. Teve alguns bons momentos, né? Mais na base do vamos lá, vamos para cima, do que realmente numa organização ali. O bom momento do Fluminense foi justamente um lance de uma bike ali que o Renato Augusto fez ali na grande área, né? Pegou e virou uma bike bonita, agora passou até com um certo perigo ali do gol do Ariel Rossi. E depois disso a gente não teve grandes emoções assim na partida. Isso até ter a parada técnica, que é aquela parada que tem a hidratação dos jogadores, os jogadores dão uma paradinha para poder tomar uma água, até porque ontem no Rio tava muito quente. Tava muito quente. Tinha a sensação térmica ontem, segundo alguns analistas ali de clima e tudo mais, que tava 60 graus de calor, né? Então, muito quente, né, ontem. E realmente acaba se desgastando, mesmo que tenha sido o jogo à noite, mas realmente você sente realmente o calor ali, né? É bem complexo. Principalmente também o estádio lotado ali, né? Se bem que ontem o estádio não estava muito lotado, né? Parece que ontem a torcida do Fluminense não ficou tão confiante que o time iria conseguir uma virada histórica como foi ano passado, para cima do Flamengo, né? Ano passado o Flamengo também venceu o primeiro jogo por 2 a 0 na final do Carioca do ano passado. E no jogo de volta o Fluminense goleou por 4 a 1. E a torcida parece que não confiou muito, né? Não foi, deixou, né? O setor sul ali do Maracanã tava meio que vazio. Uma pena, né? Porque tem que se apoiar a sua equipe, né? Mesmo numa situação difícil, principalmente em momentos difíceis, né? A equipe precisa do apoio da sua torcida. E o Fluminense acabou não contando muito com a torcida, que acabou foi desconfiada, né? Depois do primeiro jogo. Muito bem. Então, assim, depois da parada técnica ali, o jogo errou um pouco. O Flamengo também foi para cima. O Fluminense também tentou criar suas chances. Teve boa jogada do Flamengo ali. Teve uma defesa ali do Fábio, em que teve uma boa jogada do Flamengo. Um chute, o Fábio defendeu, fez uma defesa, salvou o Fluminense. E na sequência o Lima, né? Acabou tirando o gol do Arrascaeta. O Arrascaeta já estava ali na pequena, só para empurrar por fundo das redes, mas o Lima foi mais rápido e acabou mandando a bola para escanteio, né? Chutou a bola para escanteio. Ali já poderia ter saído o gol do Flamengo. E a gente teve o lance do gol, né? Teve o lance do gol do Pedro, né? Na verdade, eu vou dizer assim que foi um chutão, né? Porque o Rossi pegou, chutou a bola pra frente, né? Eu duvido muito que ele tenha pegado e tenha feito o lançamento, né? Vocês podem me contar aí nos comentários, tá? Mas pra mim foi um chutão, chutou pra frente. Acabou virando lançamento, né? Uma ligação direta lá pro ataque. Agora encontrou o Arrascaeta. Pegou a bola, foi inteligente, viu a movimentação ali do Pedro, deu uma chapada já, um 3D bonito ali, cruzando a bola para pequena área, a qual o Pedro estava ali, e se jogou na bola, fez um carrinho ali e acabou fazendo o gol, né?
Inclusive eu tava vendo, né? Tem alguns comentários que lembra muito o gol que ele fez, né? Ali contra o Corinthians, né? A jogada do Arrascaeta. Então assim, teve o gol do Flamengo. Uma bela jogada do Arrascaeta e o Pedro foi lá e fez o gol. Beleza. Só que assim, o gol foi anulado. E por que foi anulado? Porque o VAR pegou uma falta lá numa jogada anterior, não vou dizer na origem se da jogada, mas numa jogada um pouquinho mais anterior ao chutão do Rossi, em que supostamente teve uma falta em cima do jogador daquele Fluminense. Quando eu vi o lance de primeira, eu pensei que fosse falta, porque o jogador do Flamengo é a minha primeira visão, né? Meu primeiro olhar da jogada naquele momento. Eu vi, parece que o jogador do Flamengo deu um encontrão ali, deu uma chegada no jogador da equipe do Fluminense e acabou empurrando de alguma forma o jogador do Fluminense e, ao meu ver, tinha sido falta. Tinha sido marcado corretamente a falta. Foi no primeiro olhar do lance. Depois, quando eu fui olhar várias vezes o lance, eu percebi que não foi falta. E por que não foi falta? Porque o jogador do Flamengo, ele se posiciona, tipo assim, ele vai ao encontro do jogador daquele Fluminense, mas para tomar a bola. Só que futebol é um esporte de contato. Obviamente que ele vai, ali de alguma forma, ter contato com o jogador da equipe do Fluminense. Né? Vão ali se trombar ali na jogada, porque é normal, é um esporte de contato. Agora, não teve o movimento de fazer um empurrão, aquela coisa de empurrar as costas ali do jogador do Fluminense. Ele se posicionou ali para poder tomar a bola. Obviamente teve um encontro ali. E nisso o jogador do Fluminense se aproveitou para poder se jogar. Então, em si, para mim não teve a falta. Para mim, sinceramente falando, não foi a falta. Então, para mim, acho que o árbitro errou. Essa é a minha opinião. Como foi? Quando eu vi o primeiro lance, o lance a primeira vez, eu também tive a impressão de falta. Eu pensei que o jogador daqui do Flamengo tinha empurrado as costas do jogador daqui do Fluminense, porque foi um lance rápido. Mas, depois, quando fui ver, ele somente se posicionou. Ele colocou o corpo ali um pouco à frente para poder tomar a frente do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense viu a oportunidade e se jogou. Aí, tanto é que o lance, o juiz estava ali perto da jogada. Ele estava ali poucos metros ali, perto ali do lance. Então, ele viu aquele ali e não marcou falta. Porque também talvez ele tenha tido o mesmo entendimento que eu. Que o jogador do Flamengo, ele não foi assim de modo faltoso, ele não foi ali empurrando, fazendo a carga para poder desequilibrar o jogador daqui do Fluminense para poder tomar a frente e assim conseguir roubar a bola dele. Não foi o caso. Ele só se posicionou. Então o juiz nem tinha dado falta, mandou o lance seguir. Aí, no restante da jogada, aí teve o gol daqui do Flamengo. Então, para mim, ao meu ver, não teve a questão realmente de falta no lance. Então, para mim, o gol foi mal anulado. Vocês podem divergir aí e comentar de forma contrária, não tem problema, mas obviamente respeitando a opinião de cada um, tá falando sem xingamento. Mas quem tiver opinião contrária, deixa aí nos comentários. Mas, como falei, de forma respeitosa, tá bom, pessoal? Não adianta xingar, não sei o que, não. Vamos comentar com civilidade, tá bom, pessoal? Então é o seguinte. Beleza, então o Flamengo fez o gol foi anulado, beleza. E assim, né? O primeiro tempo foi só isso. O primeiro tempo foi muito fraco. O finalzinho ali do primeiro tempo até que ainda teve alguma emoção ali. As duas equipes ali tentaram ainda chegar ao gol. Mais uma vez totalmente desorganizado. Teve mais ímpeto, até porque estava uma equipe mais jovem, né? No primeiro jogo estava uma equipe um pouco mais envelhecida, né? O time do Fluminense é uma equipe envelhecida. Tem jogadores muito assim, mais de 30 anos, né? Mais jogadores de mais de 30 anos ali. Então o time é um pouco mais envelhecido ali. E esse time agora que eu tô falando no segundo jogo é um time mais jovem, corre mais e deu um certo gás ali no ataque e tem uma certa pressão em alguns momentos na equipe do Flamengo. Mas assim, totalmente de forma desorganizada. Beleza, veio o segundo tempo. O Fluminense também partiu para cima do Flamengo, que era normal, né? Porque precisava do resultado, então precisava partir para cima. E o Flamengo ali de boa. Uma coisa também até que eu comentei no jogo é que, cara, o Tite, ele pegou o time e recuou, né? Normal do Tite. Quem conhece o Tite sabe como ele é. Porque, assim, eu sei que um torcedor pode até criticar essa postura do Flamengo e tudo mais. Só que aquela coisa, o Flamengo tava na boa. O Flamengo tava com o resultado garantido ali. Tava vencendo por 2-0 no agregado e tinha a vantagem de pegar até 2 gols que
de boa, ia pra final, ok. Então o Tite pegou, praticamente, deixou o time do Flamengo ali esperando o Fluminense para poder armar o contra-ataque e tentar fazer o seu gol. Então o Flamengo praticamente jogou dessa forma no jogo de ontem. Sem pressa, sem agonia, que também eu acho normal, eu também acho correto, porque o Flamengo também não tinha que sair de forma desesperada para poder fazer os gols. Eu sei que o torcedor quer que o time vença o clássico, quer que o time goleie. Ficou aquele gostinho do jogo passado que o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense. Então acho que muito torcedor pensou que nesse jogo seria igual. Só que é aquela coisa, cada partida é uma partida, cada jogo é um jogo. Naquele jogo o Flamengo tem uma ótima oportunidade de golear o Fluminense. Não soube aproveitar. Nesse aqui o Fluminense jogou melhor, assim, do que no último jogo, teve mais posse de bola, mas, como falei, faltou acho que um pouco de organização ali ofensiva do Fluminense. Muitas vezes o time ia de qualquer forma ali pro ataque, até de forma desordenada, e acabava não resultando em nada, né, no ataque. Tanto é que o time mal chutou ao gol, né? Praticamente não chutou ao gol do Rossi. Rossi saiu com o uniforme limpo, tanto do primeiro jogo como do segundo jogo, né? Até que nesse daqui ainda teve algum trabalhinhozinho, assim, mas não foi tanto assim. O Fluminense não criou grande chance. Acho que as melhores oportunidades do Fluminense foi num chute de fora da área, um chute bonito pra caramba do Renato Augusto. Pegou uma curva bonita, a bola foi no travessão, a bola ia no ângulo. Se tivesse descaído um pouquinho mais cedo, a bola, o Rossi, eu acho, na minha opinião, que o Rossi não chegaria na bola. Pra mim, eu acho que o Renato Augusto ia fazer um golaço, mas realmente foi um chute muito bonito. Então, realmente acabou surpreendendo ali o goleiro daqui do Flamengo, que voou e não achou nada. Então foi esse um dos bons momentos do Fluminense na partida. E também teve um chute ali do Marcelo, né? Ali na grande área, que ele chutou cruzado, a bola desviou ainda no jogador da equipe do Flamengo e passou perto ali da trave, né? Do Rossi. Então foi um outro momento perigoso ali na partida, no caso no segundo tempo, para a equipe do Fluminense. E assim, né? Como falei, o jogo tecnicamente fraco. O Fluminense também, apesar de ter tido mais posse de bola, de ter, em alguns momentos, ter sido melhor do que o Flamengo, né? O que era normal, porque o Fluminense tinha que correr atrás do resultado. Mas mesmo assim, o Fluminense também, sinceramente, sabe, não fez muita coisa na partida. Não deu aquele calor mesmo, aquela coisa, como foi o Flamengo no primeiro jogo, né? Aquela pressão em cima do time do Flamengo. Eu vi que em alguns momentos o Flamengo estava até que bem assim, acomodado. Eu vou usar esse termo, tá bom? Na partida, assim, tava de boa. Quando pegava ali, ainda tentava atacar. O ataque do Flamengo ontem tava meio também, sabe, não funcionou tão bem. O Cebolinha também. Na verdade, o time do Flamengo todo ontem tava assim, tirando o setor defensivo, né, que tava bem. Do meio pra frente, o Flamengo tava um pouco abaixo do que se espera, né? Então, o Flamengo tava na boa, jogou em algum momento cômodo, sem ser muito ameaçado pelo Fluminense. E também, às vezes, tentava chegar no ataque, mas não conseguia. Então, assim, né? Então, falando de um contexto geral, um jogo bem fraco tecnicamente. Esperava muito mais, principalmente por parte do Fluminense. O Fluminense vem tendo essas dificuldades nos jogos, né, de criação. Eu acho que ontem sentiu falta do Ganso. Eu sei que o Ganso é um jogador lento, mas é um jogador que sabe muito bem armar as jogadas. O Renato Augusto tentou ontem, jogou razoavelmente bem, né? Também não foi sabe, um jogador brilhante na partida. Tentou, como teve esse chute de fora da área em que ele quase faz um golaço, mas também não jogou tão bem assim, né? No ataque, o Joe Kennedy, que é a esperança do torcedor do Fluminense para poder fazer algum gol ali, para poder tentar reagir na partida, também foi anulado, né? Poucas jogadas do John Kennedy de efeito mesmo, que ele pode ter chegado com perigo ao gol daqui do Flamengo, desculpa. Então, muito fraco ontem a partida do Fluminense. Do Flamengo também muito fraco, mas como eu falei, o Flamengo tava na boa, né? E assim, como eu falei, eu sei que o torcedor cobra desempenho da equipe. Eu sei. O Flamengo teve boas partidas ultimamente. Teve muito boa. Essa contra o Fluminense eu considero a maior partida do Flamengo do ano. Sinceramente falando, minha opinião. Foi uma partida muito sólida do Flamengo. Mas assim, nem sempre a equipe vai jogar todos os jogos bem. Vai ter momentos de queda. Até porque também do adversário, né? O adversário também não vai permitir que o Flamengo jogue da forma que jogou com o Fluminense, né? O Fluminense, por exemplo, o Fluminense jogou daquela forma no primeiro jogo e não ia permitir que o Flamengo tivesse tanto espaço assim para poder fazer o que quisesse, né? Como foi no primeiro jogo. Então, é partida por partida, jogo por jogo. Então, nem sempre o Flamengo vai conseguir
jogar bem. Mas o importante é justamente ganhar os jogos e garantir realmente os resultados. Então é isso que o Flamengo deve fazer. Até porque vai ter partidas dificílimas, em que vai ser um confronto amarrado, trombado, brigado, e o Flamengo não vai conseguir jogar. Então vai jogar, às vezes, por uma bola, fazer um gol ali, muitas vezes sem querer, uma bola ali sobrando. Então esse que é o importante, o Flamengo pegar e garantir os resultados. Jogar bem, o Flamengo está jogando bem, teve algumas partes, essa talvez seja a parte mais abaixo um pouquinho do Flamengo nesses últimos jogos, mas mesmo assim o time conseguiu garantir a sua vaga para a grande decisão do Campeonato Carioca. Outra coisa também que eu devo ressaltar é justamente o recorde, né? Que o goleiro Rossi e o setor defensivo, tá assim, bateu o recorde, né? Ontem são 13 jogos sem sofrer gol, realmente uma marca realmente muito significativa, né? É um recorde que realmente é de se levar em conta, por mais que muita gente, mas é Campeonato Carioca, tem equipes fracas e tudo mais. Ok, é um campeonato estadual. Um campeonato estadual não é um nível assim para poder você comprar se uma equipe realmente está apto para conseguir grandes títulos na temporada. O estadual é importante para zoar o seu rival e tudo mais, beleza. Mas mesmo assim, esse ano, né, o Campeonato Carioca, os rivais, né, do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, não são aqueles times como era na temporada passada, né? Principalmente Botafogo e Vasco. Então o Flamengo passou por... jogou com o Botafogo, jogou com o Vasco, jogou 2 vezes com o Fluminense e não sofreu gols. Então, isso deve ser ressaltado. Então o Flamengo enfrentou equipes fortes também. Então seus rivais que são, assim, não são quase do mesmo nível. Talvez o Fluminense ali chegue perto ali do nível, estou falando de nível técnico, jogador por jogador do Flamengo. Mas, mesmo assim, os times rivais também, essa temporada deu uma incorporada, né? Se reforçaram. Então, e é clássico, né? Clássico é clássico, tudo pode acontecer. O teu time pode chegar muito bem no clássico e perder para um time que está, no caso do seu rival, que está abaixo, né? Tá vindo numa baixa, vez de baixa. Então, o Flamengo enfrentou esses clássicos todos, né? Esses jogos todos contra os seus rivais e não sofreu gols. Principalmente contra o Fluminense, que é uma equipe, eu sempre vou ressaltar isso, uma equipe capacitadíssima, né? Tem capacidade técnica alta, foi campeão da Libertadores recentemente, foi campeão da Recopa, então não é qualquer time não. O Fluminense tem um ataque também muito forte. Tem um John Kennedy, tem um Cano ali, o Cano jogou ontem, tá lesionado, tem um Arias também que é muito rápido, muito habilidoso ali pelas pontas, então o Flamengo não enfrentou qualquer time, enfrentou uma equipe que foi campeão da América e campeão da Recopa. Isso passou 2 jogos, na verdade 3 jogos, né? E não sofreu gol. Enfrentou o Fluminense no primeiro turno, né? Na Taça Guanabara, venceu por 2-0. Depois enfrentou no primeiro jogo das semifinais, venceu por 2-0 sem pegar os gols, né? E agora nesse último, né, no segundo jogo, também passou e limpo a defesa da equipe do Flamengo. Então, realmente, a gente vê que o trabalho do Tite está sendo bem feito, né? Principalmente nesse setor defensivo, que foi e sempre vinha sendo um setor em que era muito criticado, né, para a torcida. O Flamengo sofria vários gols, parece que o time não conseguia se ajeitar defensivamente, e tá aí, né? O time chegou, ajeitou a casa e o Flamengo está com um sistema defensivo bastante sólido. Ainda tem suas falhas? Tem suas falhas. A gente pode ver que alguns momentos ali da partida o Flamengo comete algumas falhas, tem eles batem cabeça ali algumas vezes os defensores, mas mesmo assim a gente sente que é um setor que já é mais sólido, assim, é mais difícil o adversário ali fazer gol no Flamengo. E o que o Flamengo fez nessas 2 partidas aí contra o Fluminense, a gente só vê isso, né? O Flamengo não deixou o time do Fluminense sequer chegar ao gol do goleiro Rossi. Então realmente é um fato que a gente deve ter que relevar sobre isso, né? A gente tem que pegar e tem que bater palmas pro trabalho do Tite, por enquanto, obviamente que é um começo de trabalho. Não vou dizer, quando eu falo começo de trabalho, é o começo de trabalho da temporada, tá bom? Porque eu sei que o Tite começou o trabalho mesmo de fato ano passado, como falei, ano passado ele chegou aí numa fogueira. O objetivo dele é justamente classificar o Flamengo para a Libertadores, conseguiu, ok, legal. E esse ano é que a gente ia de fato ver o trabalho do Tite, realmente se seria um trabalho bom ou ruim. E o começo está muito promissor, né? De fato, realmente está muito promissor. A torcida realmente começa a ter mais confiança no treinador. E tá aí, né? Os resultados estão vindo. Mas obviamente que o torcedor do Flamengo, o que interessa é título. Realmente é taça.
E o Flamengo tem chance, né, de conquistar o Campeonato Carioca. Vai aguardar aí o jogo entre Nova Iguaçu e também Vasco da Gama. O primeiro jogo das semifinais entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu terminou em 1-1. Nova Iguaçu, nossa, teve um caminhão de chance de fazer gol ali. Fez somente um, mas poderia ter saído com uma goleada, né? Poderia ter goleado o time do Vasco da Gama. Assim como o Vasco também poderia ter saído com a vitória, né? Pegou o primeiro gol, depois foi lá, lutou, conseguiu gol de empate e quase consegue a vitória, né? Ali no finalzinho pressionou bastante a equipe do Nova Iguaçu e quase que faz o gol ali no finalzinho. Então assim, né? Flamengo chega à final como favorito, independente do adversário que vem, seja Nova Iguaçu ou Vasco da Gama. Eu acho sinceramente que quem vai para a final é o Vasco. O Vasco tem mais time do que o Nova Iguaçu, mas precisa jogar bola. Porque se entrar com a mesma atitude do primeiro jogo lá no Maracanã, que foi 1-1, o Vasco pode perder para o Nova Iguaçu, porque é uma equipe bem ajeitadinha, bem montada ali. E vai vir realmente com vontade de chegar à final. Então assim, vamos aguardar. Eu acho que quem chegar na final, o Flamengo é favorito, mesmo que seja o Vasco. O Flamengo tem mais time do que o Vasco. Isso daí, se a gente for pegar nome por nome, o Flamengo tem mais time do que o Vasco, mas é clássico, né? Como eu falei, é clássico. Clássico pode acontecer tudo. O Flamengo é o favorito, mas o Vasco também pode vir lá e ganhar do Flamengo e ser campeão carioca. Então, o Flamengo, o jogo contra o Vasco vai ser mais difícil do que com o Nova Iguaçu, né? Que é uma equipe mais modesta, assim, posso dizer. Tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que conferiu aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E pessoal, se você passou aqui, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, curta nossos vídeos. E não se esqueça também de acionar o sininho de notificação, porque muitas vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então, você acionando o sininho, você é notificado dos vídeos, das lives, das enquetes, tá bom, pessoal? Então, não se esqueça também de acionar o sininho. Isso o pessoal do YouTube. Pessoal do Facebook, não se esqueça de curtir nosso vídeo, curta a nossa página e também, pessoal, não se esqueça de nos seguir lá para a página do Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!